Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do Conselho da Justiça Federal, apresenta o Notas Técnicas em podcast. Neste episódio, você irá conferir a nota técnica número 51 de 2024, apresentada pelo relator, juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino. Na reunião de setembro de 2024 do Grupo Decisório do Centro Nacional de Inteligência foi aprovada uma nota técnica referente a execuções fiscais. Na verdade, era uma nota técnica de supervisão de aderência em relação à nota técnica anterior que foi aprovada em 2018 ainda, quando se entendeu pela necessidade de o tema ser debatido em função da instituição pela Procuradoria da Fazenda Nacional do regime diferenciado de cobrança de créditos. Naquela altura, se entendeu que, enfim, foi feita uma análise do perfil da cobrança da dívida ativa nas varas de execução fiscal e se percebeu que havia 4 grupos de exequentes habituais nas varas de execução fiscal federais. O primeiro grupo seria aquele representado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o segundo grupo pela Procuradoria-Geral Federal, o terceiro grupo pela Caixa Econômica Federal e o quarto grupo pelos conselhos profissionais. Hoje a gente percebe que um desses grupos não existe mais porque a Caixa Econômica Federal estava ali indicada em função da cobrança do FGTS, mas a delegação que a União lhe fizera para que isso fosse feito, enfim, hoje não mais existe, então hoje nós temos os 3 outros grupos. Por que houve a necessidade de supervisão de aderência dessa nota técnica? Bom, primeiro para que se compreenda o respectivo impacto na racionalização da cobrança da dívida ativa nas varas de execução fiscal da Justiça Federal, mas também em função da recente política pública do CNJ de desjudicialização da execução fiscal no que se refere aos créditos de baixo valor, em função do julgamento pelo Supremo do tema 1184 de repercussão geral, como também da edição da Resolução 547 pelo Conselho Nacional de Justiça. O que nós basicamente fizemos aqui, sugerir o reforço do diálogo interinstitucional entre o Centro Nacional de Inteligência e esses 3 grupos. No que se refere à Procuradoria da Fazenda Nacional, surgiu a ideia de que a boa política negociativa que hoje existe seja estendida também aos créditos de baixo valor, em particular aqueles que são discutidos nos juizados especiais federais. Então, em relação à Procuradoria da Fazenda Nacional, seria só isso. Em relação à Procuradoria-Geral Federal, a ideia é que a gente otimize a política de negociação, porque houve uma certa racionalização na cobrança, mas a política de parcelamento e de transação, no que se refere às autarquias e fundações, ainda não é muito clara. Então, a ideia é que a gente reforce, enfim, trabalhe para que haja um aprimoramento desse tema, como também para que a gente debata um fluxo de cumprimento da Resolução 547 em relação a autarquias e fundações. No que se refere aos conselhos profissionais, a ideia é a realização de um evento como forma de se compreender a dificuldade em relação a especificamente esse tema, a extinção dos créditos de baixo valor, que são a grande parte, né, dos créditos que são cobrados pelos conselhos profissionais nas várias execuções fiscais, porque a gente detectou, no estudo que fizemos anterior à preparação da nota técnica, que está havendo enorme litigiosidade nas varas federais e nos tribunais regionais federais ante a resistência dos conselhos profissionais na aplicação da Resolução 547, em decorrência também do julgamento do tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, sugerimos a realização desse evento para que, a partir de então, a gente consiga, enfim, tente construir, junto com os conselhos, uma política pública nacional de cobrança que permita a melhor gestão dos nossos acervos. Para além disso, um tema que foi tratado na nota técnica anterior e que percebemos que não teve propriamente grande avanço, foi a criação de uma cultura dentro da Justiça Federal de aprimoramento na área de localização de bens e detecção de fraudes financeiras e patrimoniais como auxílio à atividade que é desenvolvida nas varas de execução fiscal. Então, reforçamos que realmente, desde 2018, pouco se tratou sobre esse tema, ressaltando a existência de uma boa experiência na área pela Justiça do Trabalho, para que a gente possa, também na Justiça Federal, realizar bem essa atividade, que certamente contribuirá bastante para a jurisdição que prestamos nas varas de execução fiscal, mas que também pode ser aplicada em outras jurisdições, como, por exemplo, na jurisdição criminal. Então, em geral, a nota técnica ela tem por objetivo
Primeiro, reconhecer o impacto positivo da nota técnica anterior no que se refere à racionalização da cobrança da dívida ativa, identificar aquilo que não avançou tanto para que possamos continuar avançando e, mais especificamente, em relação aos temas do momento, retomarmos o diálogo com esses 3 exequentes habituais como forma de que possamos cumprir aquilo que nos foi imposto pelo CNJ, que é a redução dos nossos acervos em relação às execuções de baixo valor. Você acabou de ouvir o Notas Técnicas em Podcast, o projeto pioneiro que deu voz aos trabalhos desenvolvidos pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify do Conselho da Justiça Federal. Confira!